vamos a decir un tour. Comenzó de aquí y se fue para la Asia Menor. Cuando fue para la Asia Menor y comenzó a hablar por el Dios y por la religión, las gentes no querían escucharlo. Él cuando se fue a dormir vio un sueño, vio algo que le dijo que debes que venir atrás en Grecia y ayudarnos. Entonces Pablo vino otra vez aquí en Grecia. Και έτσι το όραμα φτάνει εδώ και δεν είναι ο μόνος. Είναι ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Λουκάς, ο Μεγέθης Λουκάς. Ωραία. Σίλας. Ve la oración, ve el sueño y cuando vuelve para atrás para el país, no vuelve solo. Llega atrás con el Silas, Timóteos y Lucas. Evangelistής, Evangelista Λούκα. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το σημείο, στο λιμάνι, αποβιβάζονται. En esa zona aquí llegan y salen del barco. Βέβαια, αυτά δεν υπάρχουν. Eso no había nada de eso que vemos ahora, no había en esa época. Bueno, Αυτή είναι η παλιά πόλη. y esa es la antigua zona. El pueblo, sí. Πάνω είναι La vieja. η Ακρόπολη. Και Νεάπολης. Νεάπολης, μετά Χριστούπολης στα μεσαιανικά χρόνια και μετά Καβάλα. Έχει τρία ονόματα αυτή η πόλη. Tenemos tres nombres en esa zona aquí. Primero es Νεάπολης, Neápolis, después Χριστούπολης, Christúpolis, Χριστόπολης. y después Kavala, que tenemos ahora. Καβάλα είναι από τον 16ο αιώνα. Del siglo XVI y después la zona aquí se llama Kavala. Antes del siglo XVI se llamaba Christópolis. Ναι, γιατί εδώ ξεκινάει ο χριστιανισμός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Y de aquí comienza el cristianismo en Grecia y en toda Europa. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο χώρος. Por eso esa zona es muy importante Και έχουμε πολλά από όλο τον κόσμο. y tenemos gente que nos visitan en ese país, Αστυνομητές. que vienen a orar y a pedir en Dios Εδώ και Φίλιπποι. aquí y en Filipos. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, εκεί που βλέπουμε τον δρούλο. Κάποτε υπήρχε μια εκκλησία παλαιοχριστιανική του 6ου αιώνα, χριστιανικά χρόνια. Μετά, με τις σταυροφορίες, ερειπώνεται η πόλη, ερειπώνεται και η εκκλησία. Aquí teníamos una iglesia en el siglo VI, τον 6ο αιώνα. 6ο αιώνα. 6ο αιώνα, en el siglo VI, cuando comenzaron las guerras de los crusaders, Ερειπώνεται η πόλη. la zona aquí no habitaba nadie, estaba vacía. Η εκκλησία καταραίει. La iglesia se partió en pedazos, se dañó, se rompió. Και αιώνες αργότερα, στην δημοκρατία, χτίζεται εκεί πέρα ένα τζαμί. Y después, cuando los turcos llegaron aquí, en el siglo XIV, XV, al 1400 no sé cuánto, arreglaron una mezquita. Mezquita es en italiano, perdón. Λοιπόν, ήταν ολόκληρο συγκρότημα με την ανταλλαγή των πληθυσμών μένει κενό για 10 χρόνια και μετά γίνεται εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Y después teníamos un intercambio de personas, de gentes, y la mezquita se cambió y se hizo la iglesia de Ας συμφωνώ. San Nicolao. Όμως, εκεί που θα πάμε θα δούμε μια παράσταση ψηφιδωτό, το όραμα του Αποστόλου Παύλου και εδώ που έρχεται στην πόλη της Νεάπολης. Είναι έξω από αυτή την εκκλησία. Okay. Vamos a tener la oportunidad de ver el sueño que vio el apóstol Pablo. Está pintado en la pared y podemos también sacar fotografías y ver cómo estaba el sueño, ese órama, decimos aquí. No sé si ustedes lo usan. Vision. A vision, una visión, la visión.
Οπότε αυτό είναι που θα πάμε να δούμε. Είναι καινούριο, έγινε πριν από 20 χρόνια το ψηφιδωτό. Ok, se arregló antes 20 años. Esa pintura que vamos a ver en la pared se arregló antes de 20 años y lo vamos a ver ahora. Και σήμερα λόγω της ημέρας ακούμε συνέχεια τις εκκλησίες και πάνε. Y porque tenemos Pascua y es un día de celebración aquí, vamos a escuchar toda la hora, vamos a decir los timbres de las iglesias, esos que escuchamos ahora, y vas a ver los griegos que hacen la cruz a respeto. Mário, quantos anos? Quantos? ¿Cuántos? A pintura. Ah, 20 años. 20, só 20? 20 años, se arregló 20 ahora. 20. 21. 21 años para ser exactos. Pra pintar, pessoal, isso está em Atos 16, tá? 20 anos. Vocês depois quiserem Pra você ver pintar. a visão, que Paulo tem a visão, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos, está em Atos 16. Recomendação do pastor, Atos 16, lê hoje ainda. Hoje. Amanhã prova. De Pablo. En una zona vemos la tría, que es la Asia Menor, y vemos cuando llega aquí, en la zona esa, cuando se parte del barco. Aquí vemos esas piedras, son las ruinas del siglo VI, las piedras que vemos. Y también, y aquí vemos la mezquita de esa época que se cambió y se hizo después iglesia ortodoxa. Made his kingdom larger to this area, built the walls, a temple, the temple is not saved, and the theater, all with marble. But you see only the lower part is original, the marble seats. Toda esa zona se arregló con mármol, pero en muchas zonas ya no hay mármol. Podemos ver las paredes de la zona. Aquí es el teatro y también había un templo, pero el templo ya no hay. The theatrical performance was not just for the creation as we go today to the theater, but it was like a religious act, teaching, moral teaching, and would not have performances every day, only in certain time of the year, in March, April, this time of the year, and in September. And at the end, no matter how complicated the case was, then at the end everything would come in place, the evil was punished, and the good people were recompensated. This is a big one. So, aquí, en esa época, todos los actos estaban religiosos. Las gentes veían lo que es bueno y malo. Estaba como también como estudios, vamos a decir. Actúan también en esa época, pero todo es en griego, no en el antiguo griego, porque nadie no va a entender qué las gentes dicen. Y la zona aquí se pone muy viva en el tiempo de abril y de marzo. And September. En septiembre. Septiembre, perdón. So a theater is made up of three parts. This area here, we call it orchestra. The original meaning of orchestra is this dancing place. Then the stage building, it was quite high, and that improved the acoustics. And of course, the place where the people were sitting, the cavea. But in the Christian period,
from the 4th century after Christ, the people were no longer coming to the theater, they were going to the churches. So they came here to take building materials. That's why the upper part of the theater today is restoration. ¿Quieres traducir en portugués? But can you speak by part instead of going all the way Okay. so they can understand better? We can So, go. I said a theater is made up of 3 parts. O teatro é feito de 3 partes. Yeah, the dancing place, the stage building. Aqui é a área do palco. Yeah, it should be, quite high Era alto wall to improve the acoustic. para melhorar a acústica. And the caveira, E essa área, where the people would sit. onde as pessoas sentavam, The seats would begin from this level, começava os assentos aqui embaixo, not so high. não muito alto, But in the Roman times, mas na época romana they changed to an arena. eles trocaram por arena. So, away the first rows of seats, marble all Botaram around. mármore, tiraram essas partes de baixo onde sentavam e botaram mármore. We had the gladiators. E aí tinha os gladiadores, né? Gladiators against wild animals. Com os, And here, contra os animais aqui, they would bring up the trazia os wild animals animais para cima, like a lift. como um elevador, trazia os animais para cima e para gladiar aqui. So, finally it was abandoned with Christianity. Finalmente foi abandonado pelos cristãos. So the building material was used to build churches. O material que foi usado era de uma igreja. Today it is restored, so we have performances here in summertime. You still have it? Yes, yes. Hoje em dia eles ajeitaram e durante o verão se tem apresentações aqui ainda, dia de hoje. But we don't have more than 3,000 people. Mas não dá mais do que 3.000 pessoas que antes dava. For security reasons, only 2,300. Segurança só 2.300 pessoas. Okay. We go this way? Yes, and then coming back this way. From here, Vai fazer um tourzinho por aqui. we're going to walk down this way Vamos descer. to see the first church Para ever ver a built primeira in Europe. igreja que foi construída na Europa And on top of that is dedicated to St. Paul. e foi dedicada a São St. Paul. Paulo. There is an inscription Tem uma on the inscrição no floor chão with the name of the first bishop. com o nome do primeiro bispo, Filipe. He was the sponsor for the mosaic decoration of Paul's Basilica in the name of Christ. Ele foi responsável para patrocinar a basílica. Tem um bicho, aqui. Ladybug. So that's important because it's the É very first importante porque church foi a primeira ever built igreja in Greece and in Europe. Then we're going to walk on. Construída na Grécia, a gente vai andar. Yeah, I'm going to walk on the upper part of the forum. You can see the main square, the forum. Ali é o fórum, a gente vai andar na parte superior e vai Yeah. dar para ver o meio da The praça. forum was the main square, A the heart of praça. all activity, political, O coração de toda atividade religious. política, religiosa, commercial. comercial. There you can see one room after the other. Você pode ver que tem uma sala li- depois da outra. library. É a The biblioteca. The other side, Do the outro narrow lado, side, menor, mais estreito, administrative center. era o centro administrativo. 2 magisters were the rulers. 2 magistrados eram os que mandavam, né? And it's the place where Paul and Silas were taken there. They were beaten in the back Foi and then onde in the Paulo e prison. Silas foram pegos e foram apanhados e guardados lá na prisão. The long side, the long part where you can see the columns Onde você vê as colunas ali naquela parte mais longa, was shops, a lot of Eram shops, lojas. shopping area. era a área de lojas. What has to do with St. Paul? O que é que tem a ver com Paulo? When Paul and Silas were brought in front of the Quando eles magistrates, estavam aqui na frente dos magistrados, the people As went there to pessoas see what was happening. estavam Oh, vendo o que estava acontecendo. there's foreigners. They're Eles going to beat them. são estrangeiros e eles vão açoitá-los. So, sure, let's go to see what É um happens. show, vamos ver o que é. And after that, E depois nobody heard that Paul and Silas were Roman citizens. eles ouviram, They had souberam civ- que eram romanos, They had civil rights. que eles tinham direitos No. civis. Beaten, thrown in the prison.
So Ba- afterwards, Foi açoitado do mesmo jeito. we're going to pass to see the prison. Vamos passar para ver a prisão. Don't expect something big. Não espere algo grande. The prison was just like a waiting room A prisão era como se fosse uma sala de espera para till the decision was taken até a what to do with decisão them. Yeah. ser tomada do que iriam fazer com eles. And from the prison till here, we're going to walk through the ruins of a church. Daqui para a prisão a gente vai andar por umas ruínas de uma igreja, A long basilica built Uma around basílica grande. 580. 500 anos. So let's go now. Vamos agora. City in Greece and Europe began when St. Paul landed O in Kavala, in cristianismo Naples. começou na Europa e aqui com And the o first, apóstolo Paulo. the first small Christian Yep. communities, A primeira comunidade cristã pequena they would meet in se houses. encontrava em casas, We did not have any buildings. não a tinha prédio church, como uma igreja. until the time Até o of tempo Constantine the Great. de Constantine the Great, the first Constantino emperor. o Grande. Até esse tempo. Não Even tinha. before that, Antes disso, we had persecutions of tinha as Christians. perseguições dos cristãos. You know, so killing and the torture of the Christians. Matando, tortura, matança e tortura dos cristãos. This ended when Isso Constantine the acabou Great quando became the emperor Constantino of se the Eastern tornou o Roman, imperador Eastern Roman Empire. do Império Romano. Now, Paul came 2 more times in Philippi, 3 times in Paulo total. veio 3 vezes a Filipe. And when finally he was in Rome in the prison, Quando ele estava em Roma, finalmente quando ele estava em Roma na prisão, there he wrote the letter to the ele Philippians. escreveu as cartas para os filipenses. From the only Christian community where he accepted money, he had to buy his food, for example. Only from the people of Philippi he accepted Ele só aceitou dinheiro da comunidade dos filipinos, que ajudava ele a sobrevivência. Filipenses. this. So I understand Vocês entendem? a special bond Então ele tinha uma ligação bem especial was developed between Paul and entre ele e the os filipenses. Philippines. Yeah, and this feeling Esse sentimento was passed from one generation to the foi other. passado de uma geração para outra. They felt that Paul was someone very close to them. Eles sentiam que Paulo era uma pessoa muito próxima a eles. And they came to believe E eles that acreditavam. the grave was already 250 years old. The grave? Yes, there was a grave there. You see, Eles acreditavam que tinha a kind, we call it Macedonian grave. It is like a temple. túmulo macedônico como um templo. A priest was buried there from the ancient religion, was around buried 200 BC. Who was there? A priest of the ancient religion. Um padre, um bispo de uma religião antiga tinha sido enterrado aí. So 250 years before Paul came here. 250 anos antes de Paulo vir aqui. Another 300 years passed now. 300 anos passaram And the Christians of Philippi e os cristãos de came to Filipos, believe, they convinced themselves os cristãos de Filipos convenceram-se a si mesmos that this que essa grave, you see only the top of tumba it, was Paul's era de grave. Paulo. We know that it's wrong. Ela sabe que isso é errado, que não But foi. this is Mas their eles wish. acreditavam e é o que eles queriam. And having that in mind, Tendo isso em mente, they built here the basilica, eles one construíram a long basílica room, aqui, with a mosaic com um floor, mosaico no chão, birds, trees. This is com árvores de mosaico, symbol, desenhos, symbolism of the Eucharist. simbolismo da A Eucaristia. cup, a cup. The vine grows, the vine engraves the church. As uvas e o ramo das uvas, isso são os símbolos que eles And there are colocaram. 2 birds, the peacocks. E 2 pássaros, que eu me esqueci o nome deles, Peacocks, pavões. Paroni in Greek. It's a symbol of immortality of soul. Símbolo da imortalidade da alma. Immortal. So the message, A you mensagem, save your soul salvar through sua the alma church. através da igreja. Essa era a mensagem que eles queriam passar. I'm going to show you there the inscription Tem a inscrição ali no chão que ela vai mostrar. of fetus. Another 100 years passed, and they 100 were anos passaram
probably earthquakes, damages. Teve terremoto e destruições, assim. And the people of Philippi, the Christians now, had second thoughts. E aí os filipenses cristãos tinham segundos pensamentos, pensar diferente. The church you built where a martyr is buried should not be a long basilica, but round. A igreja que a gente deveria construir para os mártires não devia ser comprida, mas redonda. So a new church was built Então here. outra nova igreja foi construída aqui. The new marble floor covered the mosaics. O chão de mármore cobriu os mosaicos. And inside was not exactly a circle, but octagon. Do lado não era bem circular, era octágono, em forma de octágono. So now probably the bishop's church here. Aí, provavelmente era a igreja dos bispos. To the east, the Para o Bema, leste. the most holy place. Que fit era for the priests. o mais sagrado lugar. And so, Dos séculos. Quatro séculos. Do santuário. A entrada do santuário. Eu peguei ela dizendo século. the altar, O altar. seats for the priests. E ali os assentos dos bispos, Unfortunately, we cannot go to where the baptistry is. There was a baptistry. Sorry. What did you say about that? It is Ali era o closed batistério e está Yes, there fechado, was não a pode. baptistry. Era o batistério e não pode passar para lá. for baptism of adults. E o homem tá aí para não deixar a gente passar. É? Vai aqui, né? Yeah? Fechou. Ele deixou Aí lá, saía para a rua. deixou lá e tomando conta. Já pensava. Aqui era a rua. Pessoal, aqui era a rua, tá? A rua da cidade. Até ali, né? Estou passeando com ele, pô. Agamenon Magalhães. Pastor, essa área aqui era como se fosse o quartel-general da igreja. Isso. Aqui era a igreja do lado de cá e aqui o quartel-general dele. Como se fosse casa. Sim. Now the last room, 1, 2, 3, is the baptisterium. O terceiro, sala lá, 1, 2, 3, era o batistério. And this was another separate building, Esse era um prédio separado, the Roman baths, que eram os banhos romanos. Mais romano. with the floor heating. Support. Oh, there was smoke under to heat the water. E o fogo era embaixo para esquentar a água. Panela grande ali, o que é? Panela? É, aquela. Os potes grandes de bola. Aposentos dos bispos e coisas, e aquilo ali eles botavam para guardar mantimentos e coisas. For the common meals, Para eles faziam comida, A dispensa. a dispensa. A dispensa, muito bom. they had also wine and Tinha vinho, tinha pão, wheat, and trigo. after the liturgy, they would sit together. Aí eles sentavam juntos para. Não, tu não tá igual. Aqui era o banheiro das Olha o banho. dos banhos. É tudo misturado. Olha, o aceitinho. Olha só homem, viu, podia aqui. Só homens. Era um do ladinho do outro. Ei, aqui era só para os homens. As mulheres tinham que usar o pinico em casa. Ela disse. É verdade. Não podia, tinha que segurar o xixi. Não é? Vai para não cair.
ferrinho. Drink and in English. And here was a sketch made about 200 years ago. Isso era um sketch, um Drawing. desenho feito há 200 anos atrás. Now, that was another church built in the 6th century. Outra igreja construída no século VI, The same time, na of mesma Santa época Sofia, da Santa Sofia, em So, Constantinopla. and a basilica with a dome. That's why I have those Essa basílica tinha um base. domo, Yeah. But there was a strong earthquake. mas teve um terremoto muito forte. Before the church was finished, the Antes da dome igreja fell, ter terminado, caiu o domo and it was never e used. nunca foi reconstruída. We don't know to whom it was dedicated. Não sabemos para quem ela foi dedicada, Not the other church up nem a there. outra que tem So we ali. call it Basilica A, Basilica B. Só chamam Basílica A e Basílica B. So all the rest of the ruins were covered by time, Todo o resto das ruínas foi coberto pelo tempo, earthquakes, invasions. invasões, terremotos. Then people left to go to other places where they would, As life pessoas was better foram for para them. outros lugares. And gradually everything was covered here. Então, com o tempo, tudo ficou coberto. Systematic excavations began 110 years ago. Escavações sistemáticas começaram 110 anos atrás. Also, if you turn that way, you can see Se the você- Acropolis, se the você olhar- citadel. The citadel. Chama Citadel Acrópole. So only walls. Só It is, tem a, as paredes. it is a place where Cassius committed suicide. Foi o lugar onde Cássius cometeu suicídio. No, 42 BC. 42 anos antes de Cristo. So it was 2 years after the 2 assassination of anos Julius depois Caesar. do assassinato de Júlio César. So it is also, Philip is very important for the Roman history. É uma coisa daqui de Filipe muito importante para a história romana. So now we can walk on the Ignatian Way. Pode ir nesse caminho. And till the end, and you see at the distance a statue. À distância você vê uma estátua, the white thing over there. Yes, white Aquela without coisa head. azul. No head. It fell. Não tem cabeça, é uma estátua, aquela branca lá longe. Now, last year, O ano passado we had a specialist with veio the um cleaning. especialista que limpou. So you can see how the marble, the consistency of Então the vocês marble. podem ver o mármore, que foi a consistência do mármore que é. So the longer it is exposed to the air, it gets dark. Quanto mais fica exposto ao ar, escurece o mármore. So now can Vamos andar para lá. we have walked on the Ignatian Way, where St. Paul has walked also. Essa via Ignácia foi onde Paulo também caminhou. Now in front of you there, we have Aqui the administrative buildings. era o prédio administrativo e um pequeno templo. Now there's enough material for the temple. Tinha muito material para o templo. And it would be nice to see it restored. E ele disse que gostaria de ver restaurado. So the connection with St. Paul. A conexão com Paulo, Brought the magisters, the two men, Paul and Silas were brought e eles vieram aqui à frente do magistrado, Paulo e Silas, after false accusations. depois de falsas acusações. So because the men who accused them said, Porque os homens que acusaram ele, meio contigo. Os homens que acusaram ele, they're Jews, they're foreigners, they bring judeus, new ideas, estrangeiros, trouxeram ideias diferentes, speak against the Roman law. e falando contra a lei romana. So these two are more active, Paul and Eles Silas. eram os mais ativos, So Paulo e Silas. they beat them on the back Então bateram and neles, prison. dentro da prisão, que é aí atrás. You see that grill, Onde tem aquela grelha, aquela grade Lá ali, atrás, foi ali onde eles ficaram. lá, atrás daí, ó. source of information is the Acts of the Apostles. Em Atos dos Apóstolos você tem mais informações. Now, the men who said these lies for Paul
O homem que falou essas mentiras, Paulo, he was the owner of a slave girl. ele era dono de slave girl ou slave? Slave. I know, many slaves. No, at least she was a medium. Ele era dono de uma escrava que era médium, So the money that she earned was going to the ganhava pockets, to the e pockets para of the ele, owner. para o cara que era dono dessa Adivinhadora. adivinhadora. Now this girl, every day Paul, he left the town to go to the river. We're going to the river afterwards. A gente vai para o rio, que Paulo foi para o rio, a gente vai depois. The girl was following, Essa mulher seguia Paulo and she was crying e ela gritava. that these are the Esses servants são of the Supreme servantes God, do Rei Supremo and have come here to E show vieram us aqui a way to be saved. para que as almas possam ser salvas. Ela ia atrás dele dizendo isso. No, this was the truth. Era verdade. But who was speaking? The Mas quem demon. estava falando era o diabo. Yes. And Paul was fed up with this. Paulo estava cheio disso, So não he- aguentava mais. He turned to the girl Ele and virou para ela e disse: all of the spirit go out of her. espíritos maus, sai So dessa she mulher. was free, but Então ela estava livre, but she could not tell the future. mas ela não podia mais dizer o futuro. So no money to the Então não pockets of teve her mais owner. dinheiro para o dono dela, That's porque why- não teve mais o futuro. You men say this Foi wise. por isso que eles vieram para Não. cá. É o que ela está dizendo, viu, minha gente? O pastor depois resolva. Eu só estou relatando. Porque ele está olhando para mim com olho desse tamanho e eu, ai Jesus, tu vai... What the spirit recognized that Porque os- Paul, the diavolo, recognized that Paul was really messenger of the supreme, the true God. O Espírito reconheceu que Paulo realmente era vindo de Deus. And what he was saying was the truth. E o que Paulo estava dizendo realmente era verdade. But Paul Mas did not Paulo- want the people to believe that the medium was stronger. Mas Paulo But não he queria que as was. pessoas achassem que a mulher era mais forte do que o que trazia ele lá, né? That's why Porque he- ela que he estava ordered- dizendo que ele era vinha de Deus, aí foi por isso que ele expulsou o espírito dela. So he ordered to go away, and after these accusations, Depois dessa Paul and acusação, Silas Paulo were e put Silas directly in the prison. foram colocados diretamente na no prisão, trial, not they were not sem brought- ter julgamento. and in the prison, Na prisão, later there, a gente vai depois lá. the jailer wanted to be sure that they would not go away. O homem que... Como é o nome do homem? Carcereiro. É aquelas palavras. Queria ter certeza que eles não iam fugir. So he tied their hands and feet with a chain Prendeu, to os the wall. prendeu as mãos e os pés deles na parede com... The door was well closed, Tava as portas bem fechadas. but in the middle of the night there Mas no was, meio da noite there was a strong earthquake. teve um Terremoto. terremoto So strong, there were tão cracks in the forte walls, the que chain fell, as correntes caíram, the door probably jumped and fell down, a porta caiu and the jailer, e o when he carcereiro, saw quando viu that the door was open, que a said, porta estava aberta, oh, they have escaped, fugiram. and his future would be torture and death. O futuro dele seria tortura e morte do carcereiro. So was the Roman law, so nobody could bribe the jailer. Então, na lei romana, ninguém poderia dar dinheiro ao carcereiro. So when he was ready to kill himself, Ele ia quase se matando. he heard Paul's voice from Ele the ouviu a inner voz de cell. Paulo dizendo de dentro da cela: Said, we are all here, do not estamos harm todos yourself. aqui, não se machuque, estamos todos aqui. So Então, the jailer took Paul and Silas to his house. ele levou eles, a gente sabe da história, mas tudo bem. Ele levou eles para casa deles And the night ended with the baptism of the jailer and his family. e a noite terminou com o batismo do carcereiro e da sua família. The next day, early in the Outro dia, morning, de manhã, soldiers came with orders to release soldados them, vieram para soltar eles. but they should leave immediately the town. Eles tinham que sair imediatamente da cidade. And then Paul stood up and said, we are Roman citizens Paulo se levantou e disse: somos cidadãos romanos, who have not done anything não wrong. fizemos nada errado.
You put us in prison, Vocês nos colocaram na prisão. so the rulers should come in person, the officers, Então os oficiais devem vir to em release pessoa us. The para nos authorities. soltar. So, and As autoridades. this he did because he did not want to have any the other people to think that the man who brought these new ideas was a criminal. Ele queria isso porque não queria que pensassem que as pessoas, ele que trouxe essa mensagem fosse um criminoso, porque quem estava mandando ele sair eram os soldados, então tinha que ser a autoridade mandar ele sair. That's why he wanted a public justification. É por isso que ele queria uma justificação pública. So then the authorities came, excused Aí eram themselves. Herodes, The authorities, as the autoridades magistrates, yeah. vieram e libertaram And eles. only then E they daí left to eles travel saíram. on the Ignatia Way and arrive at Thessalonica. Aí eles saíram por essa Ignatia Way, o caminho de Ignatia até Tessalônica. So now we're going to the prison. Agora a gente vai para a prisão. Narrow the place, that's É why. bem estreito. Yeah, that's why. Ou se tinha outras celas, porque no relato bíblico parece que tinha outras celas. Yeah, you're going to see that it seems to be divided in two parts. Okay. Dividido em Not duas very partes. clearly. Ela disse que não sabe claramente, mas é dividido em duas partes. But anywhere else, não. No, only here. Só aqui. And the idea is that the church was built because of the prison. A ideia é que a igreja estava sendo construída por conta dessa prisão. Because next to the prison you have the big steps for the The Basilica church. A. Eles que junto da prisão tinha os degraus para chegar na basílica. So we're going to take a look at the A gente prison, vai entrar lá then walk through the Basilica A, e church, pela área da basílica também. theater, O teatro, isso aí. and then Estamos em Filipos, que lugar significativo. Parece que a gente entrou em Atos 16. A gente vê a mão de Deus em tudo. E muito especial estar aqui, dito como a prisão do apóstolo Paulo. Aqui, quando todos naturalmente estariam reclamando, eles estavam orando, eles estavam louvando. E o Senhor interviu aqui, houve um terremoto que os livrou da prisão. Mas olha a conversão do carcereiro, muito impactante. Irmãos, é um grande privilégio nós estarmos aqui. Nós poderíamos estar no cruzeiro, mas aprove a Deus nos trazer para cá. A providência do Senhor está aqui onde o nosso apóstolo, né, foi preso. E é muito emocionante a gente ler uma coisa e ver. É até emocionante a gente estar aqui. Aqui em Filipos acontece mais ou menos o que tinha acontecido em Jerusalém. A igreja nasce em Jerusalém, os apóstolos são presos e então eles oram e então eles são soltos também. E a igreja cresce, prevalece. Quando ela chega aqui, ela chega na Europa. Aqui ela vai ser disseminada. Aqui o apóstolo Paulo é preso, junto com Silas, estão na prisão, eles estão adorando a Deus, tem um terremoto, eles são soltos e então o evangelho começa a se difundir aqui. Eu queria que você desse uma olhada aqui dentro para você ver como é que era o local. Está dividido em duas partes. Então eles estavam numa parte e os outros presos estavam na outra parte. E aqui eles estavam orando, adorando a Deus, nesse lugar frio e úmido, enquanto eles oravam e adoravam a Deus, porque eles sabem quem é o dono da história deles. É o Senhor que é o nosso Deus.